Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, como o Marco disse, eu sou formada em Mogi, na 46ª turma, ele é meu calouro. Queria agradecer à Liga pelo convite para falar hoje para vocês e o Marco que entrou em contato comigo. Eles estão falando que está dando eco. Será que sou eu que estou dando eco agora? Não sei. Eu acho que é só Não quando eu falo, sei. Mar. Eu acho que é só quando eu falo, mano. Bom, É só quando eu falo. então tá. É só quando eu falo. Então, hoje eu separei aqui para vocês algumas coisas para a gente conversar sobre sífilis congênita, né? Eu preferi fazer uma aulinha um pouco mais rápida e mais direcionada para coisas que a gente precisa saber para o dia a dia e coisas que normalmente caem na prova de residência, que é importante, né? Só para explicar para vocês, eu trabalho em pronto-socorro e estou fazendo cursinho para prestar prova esse ano. Então, vou falar um pouquinho sobre sífilis congênita para vocês. Então, começando, eu coloquei aqui o que a gente vai falar hoje, né? O nosso conteúdo. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as definições de sífilis, como que a gente faz a localização das lesões, um pouco sobre epidemiologia, diagnóstico também, como que a gente vai tratar tanto a gestante quanto o recém-nascido e prevenir isso. Então, vamos lá. Qualquer coisa vocês falam pelo chat que eu tô acompanhando aqui, tá? Se tiver dúvida também, no final aí a gente conversa um pouquinho. Então, a sífilis ela é uma infecção sistêmica de evolução crônica causada pelo treponema pálido. Coloquei essa imagem aqui para vocês. A transmissão, principalmente sexual e vertical. Hoje em dia, a gente é muito difícil falar sobre transmissão por transfusão, né? Porque quando a gente vai fazer doação de sangue, faz muito teste, então acaba sendo uma forma de transmissão que não se ouve mais falar. Hoje a gente vai focar na transmissão vertical, que é a transplacentária ou por via de canal de parto. Importante a gente lembrar das fases clínicas da sífilis: primária, secundária, latente e a terciária. E também tem outra classificação que é em relação ao tempo de infecção da doença: recente, quando for menor que 2 anos, e tardia, maior que 2 anos. Então vamos lá. Na sífilis primária, a lesão é o cancro duro. Isso a gente precisa ter em mente. 95% dos casos vai acometer a região genital. Só que tem que lembrar que muitas vezes essa lesão vai passar desapercebida. Oh, não consegui falar. Muitas vezes os pacientes não vão identificar esse tipo de lesão, porque é uma lesão simples. Às vezes as mulheres têm lesão no colo do útero, e essa lesão vai regredir espontaneamente de 4 a 5 semanas. Como que é a característica da lesão? Vou mostrar aqui no slide, a próxima foto. Então, é uma borda bem delimitada, elevada, o fundo dela é limpo, tá vendo? Então, às vezes, passa desapercebido. Ela desaparece rápido, o paciente acaba não notando. Surge em 21 dias da infecção, né? E ela vai regredir de 4 a 5 semanas de forma espontânea, sem tratamento, pode regredir. Já a sífilis secundária, ela vai aparecer depois de um período de latência. Então, vai ficar 6 a 8 semanas sem nada, sem o paciente reclamar de nada. E, normalmente, eles vão procurar o serviço com essa queixa, que é a roséola sifilítica, que são as máculas eritematosas que vão acometer principalmente a região palmar e plantar. Pode acompanhar outros sintomas também, como febre, cefaleia, perda de peso. E essas lesões também vão desaparecer espontaneamente de 2 a 6 semanas. Aqui. Essas são as lesões, estão vendo? Acometendo principalmente palma, tem essa imagem com
a lesão em face e também vão regredir. Depois de um período de latência, né, sem tratamento adequado, sem fazer o acompanhamento, essa sífilis ela evolui para a sífilis terciária, que vão ser lesões localizadas na pele, nas mucosas e também pode envolver o sistema cardiovascular e o sistema nervoso, que é um quadro um pouco mais grave. Marco, tá dando certo? Não tô conseguindo acompanhar. Ah, então tá bom. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da sífilis congênita. Agora já relembramos um pouquinho as fases. Eu vou bebendo água, vocês bebam água também. Então, a sífilis congênita vai ser a disseminação do treponema da mãe gestante infectada, não tratada ou inadequadamente tratada, para o feto, via hematogênica, ou seja, pela placenta, em qualquer fase da gestação. Mas também pode ter a transmissão pelo parto, né? Se tiver lesão no canal de parto. Uma coisa importante que costuma cair em prova, eles perguntam sobre a associação entre a taxa de transmissão e a fase da doença da mãe. Então, se é uma doença primária ou secundária, a sífilis primária, aquela lesão do cancro duro, tem uma taxa de transmissão de 70% a 100%. Tem muito treponema circulante, por isso que a taxa é bem maior do que na fase latente, e na terciária também, que essa taxa cai para 30%. Sobre o aleitamento materno, não tem contraindicação. Essa mãe pode fazer o aleitamento materno. Única questão vai ser se ela tiver lesão na mama. Aí não pode, o aleitamento materno é contraindicado. Não está funcionando o compartilhamento? Ah, então tá bom. Ver se voltou, tá certo? Então tá. Então, a sífilis, a congênita, ela é uma doença que tem alta morbimortalidade. Então, causa muito aborto espontâneo, baixo peso ao nascer, prematuridade, pode dar muitas sequelas para essa criança, neurológicas, mas importante a gente ver que aproximadamente 40% das crianças que são infectadas podem cursar com aborto, natimorto ou morte perinatal também. Deixei aqui só para vocês lembrarem a diferença do aborto e do natimorto, né? O aborto vai ser aquela criança com menos de 22 semanas de gestação, peso menor que 500 gramas, e o natimorto maior que isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia. Todo ano, o Ministério da Saúde faz o boletim epidemiológico de sífilis, né? Então, esse ano ainda não foi lançado, normalmente é lançado em outubro. E o que eu vou mostrar para vocês é o de 2019, que são os dados correspondentes até 2018. Então, aqui, nesse gráfico, que é do boletim de 2019, a gente vê como está crescendo o número de casos, tanto da sífilis adquirida, quanto na gestante, quanto a congênita. Todos estão aumentando. Algumas pessoas falam assim, mas por que está aumentando? Tentando entender, né? Então, quando a gente vê, tem uma maior notificação dos casos. Agora que é tudo digital, você melhorou os registros, não perde mais tanto os dados como perdia antes. Tem mais sistematização. Mas também um fator do aumento é o comportamento de risco da população. A população não está usando tanto preservativo, então acaba aumentando o número de casos mesmo. Na incidência por região, a gente vê que a região sudeste, né, nossa região, é a região que tem mais casos da sífilis gestante e da congênita também. Um pouco acima, né, da média do Brasil, tanto na gestante quanto na congênita.
Agora falando sobre o diagnóstico. Como que a gente vai diagnosticar essa criança com sífilis? São 3 pontos principais que a gente vai precisar lembrar. Ver a história da mãe, as manifestações clínicas na criança e fazer exame complementar. Por que é tão importante ver a história materna, saber do pré-natal dessa mulher? Mais de 50% das crianças não vão ter sintomas no nascimento. Então, você precisa ter um direcionamento para a investigação. Importante saber se essa mãe teve alguma comorbidade no pré-natal, se ela teve sífilis, a gente tem que ver se foi tratado corretamente, se tratou o parceiro, quando que foi a última medicação. Tudo isso a gente vai precisar saber para ver se essa gestante tem chance de transmitir para essa criança. Coloquei aqui para lembrar para vocês como que a gente vai tratar a gestante com sífilis. A droga de escolha sempre vai ser penicilina benzatina. Isso é muito importante vocês lembrarem. Mesmo que a mãe seja alérgica à penicilina, primeiro você vai optar por fazer essa dessensibilização. Junto com o alergologista, vocês vão conversar para ver como que vai dessensibilizar essa mulher, porque o ideal é sempre tratar com penicilina benzatina. Caso não seja possível, vai tratar com eritromicina. Então, aí nos 3 tipos de sífilis, né, nas 3 fases, como que a gente vai tratar? A primária e a secundária vai ser uma dose única de 1.200.000 em cada nádega da penicilina. Só na sífilis secundária, a gente tem que ficar atento a essa reação de Jerish, um nome um pouco complicado, que o que acontece? Na sífilis secundária, a paciente ela vai ter muito treponema circulante. Quando você faz a medicação, faz a penicilina, ela pode ter uma reação, uma resposta inflamatória muito grande. Isso pode ser prejudicial tanto para a mãe quanto para o feto. Por isso que o recomendado é que essa paciente, quando for receber a medicação, ela fique no hospital em observação, acompanhada por um médico, para caso aconteça alguma coisa, ter uma intervenção. Já na sífilis terciária, ou quando a duração é ignorada, você não sabe que fase o paciente está, às vezes está sem lesão, como a gente vai tratar? Vão ser 3 doses. Então, 1.200.000 em cada nádega, com intervalo de 1 semana por 3 vezes. Para todas essas, para toda gestante com sífilis, a gente tem que fazer VDRL mensal para fazer o controle de cura, ver se a titulação está diminuindo. Então, vamos lá, para não esquecer, como que a gente vai considerar essa gestante com tratamento adequado? É a gestante que tratou com penicilina benzatina e fez o tratamento completo adequado ao estágio da doença. Tinha sífilis primária, tratou como sífilis primária. Tinha terciária, tratou como terciária. Esse tratamento tem que ter sido finalizado pelo menos 30 dias antes do parto e o parceiro tem que ter sido tratado. Inadequado o tratamento. Qualquer medicação que não seja penicilina, tratamento incompleto. Se o tratamento for feito com menos de 30 dias do parto, não teve a queda dos títulos, né? E se o parceiro não for tratado também. Agora, sobre as manifestações clínicas que a gente vai ver nessa criança. A gente divide em 2 grupos, nas manifestações precoces e nas tardias. As precoces são todas aquelas que aparecem nos menores de 2 anos e as tardias nos maiores. Então, o que a gente criança? Prematuridade, vai ter um baixo peso ao nascer, restrição de crescimento uterino também. A criança pode ter uma hepatomegalia com ou sem esplenomegalia, rinite serosanguinolenta, pneumonia, periostite ou osteocondrite também, que é essa imagem que eu coloquei. A periostite, ela forma uma dupla lâmina na borda óssea. E a osteocondrite é essa parte da tíbia que a gente está vendo, que está comida, entendeu? E causa essa pseudoparalisia de Parrot. Também cai em prova, é importante lembrar. A criança, ela sente uma dor intensa no membro e ela para de movimentar por conta da dor. Por isso que é uma pseudoparalisia. Ela não movimenta pela dor. Aí algumas questões até abordam desse jeito.
criança que ao ser pegada no colo, chora mais. Por quê? Porque quando pega a criança no colo, às vezes a gente aperta, faz um movimento diferente, então ela sente muita dor. No laboratorial, tem anemia hemolítica com o cumbis negativo, trombocitopenia e pode ter leucocitose ou leucopenia, mas o mais comum é essa bicitopenia, anemia e trombocitopenia. As manifestações tardias, ou seja, são para os maiores de 2 anos, meio que são a evolução das manifestações precoces. Então, vai ter tíbia em lâmina de sabre, que é esse raio-x que está aqui, as articulações de Cluton pela osteocondrite e pela periostite também dá essa deformidade na articulação. Fronte olímpica, nariz em cela e os dentes de Hutchinson, que são bem... a gente associa bastante a sífilis, né? Tem muita questão que mostra esse tipo de imagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os exames. Os testes sorológicos para sífilis são 2, os não treponêmicos e os treponêmicos. Os não treponêmicos têm o VDRL e o RPR. O mais utilizado no Brasil é o VDRL. Então, ele é um teste muito bom para triagem, porque ele é muito sensível. Então, ele vai detectar todo mundo que tem, mais uma parcela de falso positivo também. Então, o bom dele também é porque ele dá para fazer titulação. Aquela titulação que a gente vê, 1 para 64, 1 para 128. Então, isso é bom para fazer o segmento do paciente, ver controle de cura. Desvantagem do VDRL. É um título que pode dar falso positivo, como sempre, né? E falso negativo. Mas por que se ele é tão sensível? Tem esse efeito que chama efeito prozona. Que o que acontece? O paciente tem muito treponema no sangue e acaba, por isso, não fazendo a conversão. E aí dá o falso negativo. Quando você tem uma suspeita muito forte de um paciente que tem sífilis, ele apresenta uma lesão, o parceiro infectado, e vem um teste negativo, você pode pedir uma nova dosagem para o laboratório, porque pode ter acontecido isso desse efeito. Aqui eu coloquei para a gente lembrar que se você faz o teste na mãe, tem o teste na criança, e a criança tem título maior que o da mãe, você tem uma grande suspeita dela ter sífilis congênita, porque significa que ela recebeu o anticorpo da mãe e que ela já produziu anticorpo também. Agora falando um pouquinho sobre os testes treponêmicos, que são os mais específicos, né? TPH, FTA-ABS e o ELISA. Esses são testes que eles têm memória imunológica, então eles vão persistir ao tratamento do paciente. Então, não vai diferenciar uma infecção aguda de uma infecção passada. Então, os anticorpos maternos, isso é legal a gente saber, eles podem permanecer na criança até 18 meses de idade. Então, não é interessante fazer esse tipo de teste na criança antes dos 18 meses, porque pode dar um resultado positivo, mas ser de anticorpo da mãe. Além disso, o que a gente consegue estudar nessa criança também, né, fazer de exame, o estudo do líquor e fazer exame de imagem, raio-x de ossos longos, para ver se tem aquela periostite ou osteocondrite também. Sobre o estudo do líquor, a gente vai analisar 3 coisas principalmente, a celularidade, a proteína e o VDRL. O VDRL, independente da titulação, se ele vier positivo no líquor, significa que a criança tem neurosífilis. Agora, da celularidade e da proteína, as duas vão estar aumentadas. Só precisa ficar atento porque o valor de referência muda de recém-nascido para a criança maior de 28 dias. No recém-nascido, na parte da celularidade, você vai considerar aumentado quando tiver mais de 25 leucócitos. Já na criança maior de 28 dias, mais que 5 leucócitos. E na proteína, no recém-nascido, 150 mg por decilitro, maior de 28 dias, 40 mg por decilitro. Isso é um pouco chatinho, mas precisa saber desses valores, porque às vezes você acha que está normal, mas você está usando um valor de referência que é para uma criança um pouquinho maior. Agora, como que a gente vai tratar? Importante, então. Eu falei que a gente precisa saber da história materna para poder determinar o tratamento do recém-nascido.
saber se essa mãe foi tratada adequadamente ou não, para ver como a gente vai tratar essa criança. Então, basicamente, gente, vocês vão ver que o tratamento vai ser com penicilina de cristalina ou procaína por 10 dias. Então, às vezes eu vou falar segmento, mas depois eu vou explicar para vocês que a gente vai fazer, vai acabar fazendo a penicilina. Então, vamos lá. Você tem uma criança que nasceu de uma gestante que foi inadequadamente tratada. Ou o parceiro não tratou, ou ela não tratou direito, ou tratou com outra droga que não foi a penicilina. Então, o que nós vamos fazer? Investigar essa criança. Fazer hemograma, raio-x de ossos longos, coletar líquor e fazer a coleta da sorologia. Importante fazer a coleta de sangue periférico, porque se você coleta do cordão, pode vir o sangue materno ainda. Então, pode dar um resultado que não é a realidade. Então, vamos analisar. Se a criança veio com VDRL positivo, tem alterações laboratoriais, algum sintoma, a gente vai tratar ela com penicilina, cristalina ou procaína por 10 dias. Agora, sempre que for neurosífilis, penicilina cristalina, que ela tem uma maior ação no sistema nervoso central, a ação da procaína não é tão boa. Se a criança veio com VDRL negativo, falando ainda da gestante que não foi tratada adequadamente, não tem VDRL positivo, não tem alteração laboratorial. O Ministério recomenda fazer penicilina benzatina e M-dose única. Só que para isso você tem que garantir o segmento ambulatorial dessa criança. Tem que garantir certeza que ela vai voltar no consultório para fazer o segmento. Como isso é um pouco difícil, porque às vezes os familiares não aderem ao segmento, às vezes o médico muda da unidade, a gente sabe que tem muitos empecilhos. Quando você não consegue garantir que essa criança vai ter o segmento, você vai fazer a penicilina cristalina ou a procaína, qualquer uma das duas. Porque nesse caso não vai ter nenhuma alteração laboratorial, não vai ter o VDRL positivo, ele está negativo, então você pode escolher qual você vai querer fazer para a criança. Agora, quando a gente tem uma gestante que foi tratada adequadamente, como a gente vai investigar aquela criança? Primeiro vai fazer a coleta do sangue para ver o VDRL, sempre sangue periférico. Então, vão ter 3 casos, vou falar para vocês o primeiro. Quando o VDRL dá positivo, normalmente maior que o da mãe, e a criança tem sintomas. Vamos investigar. Fazer hemograma, raio-x de ossos longos, coletar líquor. Se ela tiver qualquer alteração clínica ou laboratorial, com esse VDRL positivo, vamos fazer penicilina para ela, por 10 dias. Lembrando que se tiver alteração no líquor, é neurosífilis, então penicilina cristalina. Agora, um outro caso, que é quando o VDRL dá positivo, título menor que o da mãe normalmente, e a criança é assintomática. A gente pode acompanhar essa criança clinicamente. Mesma coisa. Como é difícil você garantir o segmento para investigar, para tratar, penicilina por 10 dias também. E aqui, criança de gestante adequadamente tratada, veio VDRL negativo, a criança assintomática, não tem nenhum sintoma, nada, você vai fazer segmento ambulatorial e laboratorial. Na impossibilidade, se não conseguir, vai fazer penicilina benzatina para essa criança, dose única também, tá? O esquema, eu coloquei essa caixinha aqui para vocês porque nos alguns meses começou a ter falta de penicilina no mercado, né? Ficou em falta, dificuldade para comprar. Então, o Ministério até faz essa recomendação de fazer o esquema alternativo com ceftriaxona, mas só se não tiver penicilina. E aí, para o caso de neurosífilis, você pode fazer com ceftriaxona também, mas tem que ajustar a dose é diferente. Então, aqui eu fiz um esqueminha para a gente lembrar. Como que a gente vai, só para
deixar mais claro. Eu gosto de fluxograma, acho que facilita para entender. Então, a gente tem uma gestante que foi adequadamente tratada. O que a gente vai fazer? VDRL na criança, coletando sangue periférico. Se o VDRL veio positivo e a criança está sintomática, vamos fazer penicilina para ela. Se o VDRL veio positivo, criança assintomática, é aquilo que eu falei, tem que garantir o segmento ambulatorial. Caso não seja possível ter essa garantia, vamos fazer a penicilina cristalina para ela também. E se a criança vier com VDRL negativo, assintomática também, segmento ambulatorial. Se não for possível garantir isso, penicilina benzatina para ela. E da gestante que foi inadequadamente tratada. Vamos investigar essa criança, fazendo raio-x de ossos longos, hemograma, líquor, sorologia. Se vier o VDRL positivo, criança sintomática, tem alguma alteração clínica ou laboratorial, vamos tratar com penicilina cristalina ou procaína. Se o VDRL veio negativo, a criança está assintomática, tratamento com penicilina benzatina. Mas, na impossibilidade de garantir o segmento, faz a cristalina. Só um minutinho, gente. Então, como que a gente vai fazer o segmento dessa criança? Então, vamos fazer consultas mensais até o 6º mês, bimensais do 12º até o 12º mês e semestrais até o 24º mês. O VDRL a gente vai dosar no 1º, 3º, 6º, 12º, 18º e 24º meses de vida. Só que se você tiver 2 resultados negativos consecutivos, você pode parar de dosar. Qual que é a nossa meta para essa criança? Que tenha uma redução nos primeiros 3 meses e que ele fique negativo entre 6 e 18 meses. Os testes, o TPHA, o FTABS ou o ELISA, lembra que a gente falou que a criança pode ter anticorpo materno até o 18º mês? Então, eles são indicados a fazer após essa data, após o 18º mês, porque aí você vai confirmar o caso. Se ele vier positivo, sim, realmente a criança teve sífilis congênita, você tratou e ela tem esse anticorpo de memória, porque ele é um anticorpo de memória. A coleta do líquor, se ele foi alterado, veio alterado, né, na coleta que você fez aquela investigação, você vai ter que fazer uma reavaliação licórica a cada 6 meses, até ele ficar normal. A criança precisa ter o segmento neurológico, oftalmológico, fazer audiometria, por 2 anos, né, semestral. Isso é importante também sobre biossegurança. Você tem que fazer precaução de contato nessa criança por 24 horas do início do tratamento. Então, começou o tratamento, tem que ficar em precaução de contato por mais de 24 horas no mínimo. Agora, para finalizar, vamos falar sobre a prevenção. Então, prevenção é fazer um pré-natal adequado para essa gestante. A assistência de pré-natal, ela tem que ser garantida para todas as gestantes. Isso daí é lei do Ministério, eles têm recomendação, a gestante tem direito a ter no mínimo 6 consultas de pré-natal. Você tem que fazer a sorologia do VDRL no mínimo 3 vezes na gestação. No 1º trimestre, na 28ª semana, que é indo para o 3º trimestre, e na admissão hospitalar para o parto. Diagnóstico e tratamento, eles têm que ser precoce e adequados, tanto da gestante quanto do parceiro, independente do VDRL do parceiro, tem que tratar. Bom, gente, era mais isso que eu queria falar para vocês sobre sífilis congênita. Eu quis falar mais os pontos importantes, focando assim para o dia a dia e um pouco de prova que costuma cair. Espero que vocês tenham gostado.